Estudiosos bíblicos têm debatido isso há anos, sobre a localização desses locais sagrados. Agora, um homem diz que talvez tenha encontrado ilhas. Disseram que era apenas uma montanha. Estavam errados. Abaixo de um dos. Nos picos mais sagrados, algo tem estado escondido, por mais de 3.000 anos. E acabamos de descobrir um drone de última geração armado com radar. 100 vezes mais potente que os sistemas convencionais, concluíram uma varredura, que os arqueólogos estão chamando sem precedentes. O que emergiu dos dados causou choque. Ondas por toda a comunidade científica, escondidos sob toneladas de rocha antiga. Estruturas que desafiam a natureza. Explicação: câmaras, corredores, precisão geométrica, que não poderiam existir sem a mão humana. Isso muda tudo o que pensávamos que íamos fazer. Sabia sobre o êxodo? Detone isso! Botão e inscreva-se. Agora mesmo. Você não vai acreditar onde fiz essa descoberta. Leeds. Eis o que torna isso tão devastador. O local não é a montanha que você... Aprendi isso na escola dominical. Nós somos... Não estou falando de um local amigável para turistas. Pico na península do Sinai, no Egito, onde o mosteiro de Santa Catarina está situado ali. O radar apontava para algo muito mais controverso. Um local remoto e fortemente guardado. Montanha profunda na Arábia Saudita. Deserto noroeste. Um lugar... O governo isolou a área. Pesquisadores e câmeras por décadas. Por quê? O segredo? O que eles estão protegendo. Quando o drone penetra no solo, o radar cortou camadas de rocha matriz. Não se limitou a mapear a superfície. Revelaram impressões digitais arquitetônicas, enterradas nas profundezas. Lâmina reta, paredes, espaços fechados e matemática. Padrões que a natureza não tem capacidade de produzir. Estas não são rochas moldadas por vento e erosão. Estes são construções. E se a análise se confirmar, estamos à procura de comprovação física de eventos que bilhões de pessoas acreditam que aconteceu, mas que a ciência nunca foi capaz de verificar. O monte onde Moisés estava, o lugar onde a lei divina era supostamente entregue à humanidade, finalmente foram encontrados. O que o drone encontrou? O drone fez algo notável quando ele sobrevoou a montanha. Não sobrevoou. Basta tirar fotos do que você consegue ver. Na superfície, seu poderoso radar foi bem fundo na rocha sólida e encontrou algo escondido por baixo. Direto. Linhas salas enterradas e padrões que são claramente artificiais, não naturais. É a primeira vez que temos algo realmente sólido. Dados que poderiam resolver uma discussão. Isso já acontece há séculos. As varreduras apontam para algo muito específico. Ponto no extremo noroeste de Arábia Saudita, perto de duas montanhas, chamadas Jabal Maka e Jabal al-Lars. Essa descoberta gerou discussões acaloradas, que basicamente estava estagnada há anos, porque a área é muito remota. O governo controla o acesso rigorosamente e acadêmicos têm debatido sobre isso, para sempre. Por que alguns acreditam que seja na Arábia? Pessoas que pensam que Jabal al-Lal é o verdadeiro. O Monte Si começa com o que a Bíblia diz. Na verdade diz, em sua carta para o Potsat Gálatas. O apóstolo Paulo claramente escreve que o Monte Si fica na Arábia. Os apoiadores dizem que ele não estava sendo poético ou simbólico. Ele estava indicando uma localização real. Eles argumentam que ele estava dizendo que a montanha é fora das fronteiras do Egito, do outro lado da água, na terra que os povos antigos conheciam como Arábia. A história de Moisés corrobora isso, também. Depois que Moisés fugiu do Egito, para onde ele foi? Midian, que fica a leste do Golfo de Aba. Foi lá que ele viu a sarça ardente. Então, se Moisés já conheciam essa montanha de Deus naquele área, não faz sentido que quando os israelitas escaparam do Egito e atravessaram para o mar, eles iriam direto para aquela mesma montanha, a física. As características da montanha comprovam isso, ainda mais forte. O topo de Jabal al tem rochas de cor incomumente escura, quase como se tivessem sido queimados. Isto é, totalmente diferente da cor clara, granito em todas as outras montanhas, ao redor dele. Pessoas que acreditam que este é o Monte Si apontam para Êxodo 19, que fala sobre a montanha tremendo, fumegando e queimando quando Deus desceu sobre ela. Ao pé da montanha, há isto.
enorme rocha que se partiu completamente em metade com um sulco suave correndo entre as duas peças. E aqui está o parte estranha. A área ao redor mostra sinais de que quantidades enormes de água uma vez fluiu por ali, mesmo que seja um dos lugares mais secos da Terra atualmente. Os crentes dizem que esta é a rocha que Moisés golpeou. Em Êxodo 17, para obter água. Em frente na montanha, há essa gigantesca planície, área grande o suficiente para abrigar um acampamento para milhões de pessoas. E percorrendo, são longas fileiras de pedras que parecem como se estivessem demarcando limites. Isso coincide com o que Êxodo diz sobre alertando as pessoas para não se aproximarem demais para a montanha ou eles morreriam. Existem outras coisas interessantes também. O quê? Parece uma plataforma de pedra feita pelo homem, que algumas pessoas consideram ser o altar. Moisés construiu o local para a cerimônia da aliança. Não muito longe dali fica outra estrutura, que alguns associam ao bezerro de ouro, história. E existem realmente esculturas de vacas e touros em rochas próximas. Há também um alto pilar de pedra, ficando por si só que alguns afirmam ser uma das 12 colunas que Moisés estabeleceu para as 12 tribos de Israel. Quando você coloca todas essas peças juntas, muita coisa. As pessoas acham que é demais ser um ou uma coincidência. Tudo se encaixa perfeitamente de acordo com o que a Bíblia descreve. Por que os estudiosos não estão convencidos? Arqueólogos profissionais e os historiadores se opõem veementemente a essas afirmações, alegações, e elas têm bons motivos. Na época de Paulo, o Império Romano tinha uma região chamada Arábia Pétrea e adivinha só? Essa área incluía o Sinai, península. Então, quando Paulo disse que o Sinai era na Arábia, ele provavelmente estava apenas usando o mapa político da sua época, não, apontando para o que agora chamamos de árabe. Península, especialistas em idiomas, em outro ponto. Lá em 2000, a ponto C, isso é 2000 anos antes do comum, era. Escritos egípcios mencionam um lugar no sul do Sinai, chamado Tihat-O, Sapet. Linguistas dizem que este é um dos primeiros, versão do nome Sinai. Então o nome estava ligado à Península Egípcia, muito antes mesmo de Moisés nascer. Mas eis o grande problema. Onde estão os artefatos do período histórico correto? Não há cerâmica, nem ferramentas, nem nada. Escrita. Sem vestígios de assentamento de o final da Idade do Bronze, quando ocorreu o Êxodo. Supostamente aconteceu. As coisas que as pessoas estão apontando para algo que poderia ser completamente diferente. Diferentes culturas que surgiram junto, centenas ou mesmo milhares de anos mais tarde. Os cientistas também dizem que o escuro, rochas no topo das montanhas são um fenômeno natural. As rochas se separaram sozinhas no deserto devido à erosão. Linhas de pedras podem ser antigos currais ou propriedades, marcadores. E aqueles chamados altares. Eles não apresentam sinais de terem sido usados para antigas cerimônias religiosas. A tecnologia mudou o jogo. Durante anos, essa discussão não levou a lugar nenhum. Ninguém conseguia. Prove algo de qualquer maneira. Então, a tecnologia mudou tudo. De volta em 2012, cientistas usaram varreduras LARN. Camboja e impressionou a todos com encontrar uma cidade inteira escondida sob o selva. Um layout urbano inteiro que ninguém sabia que estava lá. Agora, imagine essa mesma coisa. Tipo de tecnologia, mas 100 vezes mais poderoso. Coloque-o em um drone e envie-o por aquelas montanhas remotas na Arábia Saudita. Arábia, um lugar onde quase ninguém consegue chegar. Foi exatamente isso que aconteceu em 2025. E isso mudou completamente a forma como somos. Procurando o Monte Si, o drone nos deu dados pela primeira vez que apontam para uma montanha específica. Uma montanha cujos padrões subterrâneos correspondem ao que o radar está mostrando. Mas agora temos que... Pergunte-se, por que aquela montanha? E quem descobriu? Este era o lugar muito antes de nós. Tinha a tecnologia para provar isso. O terreno já era sagrado. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe, mas é muito importante.
No livro de Êxodo, quando Moisés chega à sarça ardente, a terra já é sagrada. Não vai mudar. Tornar-se sagrado já é sagrado. Quando Moisés se aproxima do fogo estranho, a voz não diz: esta terra será santo. Diz: tire suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra sagrada. Observe que o lugar já é sagrado. Isso significa Horebe. A montanha de Deus era um lugar sagrado há muito tempo, antes de Moisés aparecer. Então, Moisés provavelmente não descobriu algo desconhecido. Montanha. Ele entrou em um local sagrado, que já existia. Pense nisso. A história de Moisés. Depois que ele fugiu do Egito, ele acabou em Midian e casou-se com a família de Jethro. Jethro era um sacerdote. Moisés vivia com pessoas que sabiam sua terra profundamente e compreendida, o que lugares eram sagrados. Moisés não era apenas vagando perdido como Jethro, pastor. Ele trabalhava na terra onde os midianitas tinham suas próprias crenças e sabiam onde ficavam os lugares sagrados. Quando Moisés chegou a Horebe, ele entrou em um espaço que as pessoas provavelmente tinham, respeitado como sagrado por gerações. Essa ideia de que Moisés encontrou uma montanha, as pessoas já viam como sagrado até mesmo, faz mais sentido quando você olha para o quê. Os cristãos atuaram naquela região durante séculos. Mais tarde, especialmente quando construíram St. o mosteiro de Catarina no quarto e século VI. Como o mosteiro começou hoje. O mosteiro é um dos símbolos mais famosos de Moisés. História. Mas como tudo começou, nos mostra como ela começou, como as gerações posteriores moldaram o que as pessoas... Lembre-se da montanha. Quando o imperador Constantino, o Grande, governou a maneira como os cristãos pensavam sobre os lugares sagrados, completamente invertido. Antes de Constantino, os cristãos realmente não fizeram peregrinações a lugares sagrados. Sua fé era mais sobre ideias espirituais que Deus. E o Amnestis estava por toda parte, e esse era o verdadeiro. Jerusalém ficava no céu, não na terra. Quando Constantino se converteu com o cristianismo, tudo mudou. De repente, o Império Romano começou a encontrar e proteger o verdadeiro físico, lugares relacionados a histórias bíblicas. A mãe de Constantino, a Imperatriz Helena, liderou o ataque por volta de 326 d.C. Ela viajou por toda a Palestina e arredores, áreas que procuram lugares conectados à vida de Jesus e outros assuntos importantes, eventos bíblicos. Durante esse mesmo período, quando a cultura da peregrinação estava a ganhar força, monges começaram a se reunir no rigoroso clima. Deserto abaixo de Jabal Musa, o egípcio, montanha que tem sido associada ao Monte Si por cerca de 1700 anos. O que trouxe, esses primeiros monges estavam lá. Simples. Eles queriam rezar perto do local onde Moisés encontrou Deus na sarça ardente. A dedicação aos poucos se transformou naquilo que nós somos, agora conhecido como Mosteiro de Santa Catarina. No século IV, um pequeno grupo de monges haviam montado acampamentos sob a montanha, construindo abrigos básicos e viajantes acolhedores. Eles acreditavam que o vale abaixo de Jabal Musa tinha o verdadeiro arbusto que queimou, mas não foi destruído. Não sabemos ao certo se essa tradição vieram de antigas histórias locais, que transmitido ou se desenvolvido durante esta nova onda de peregrinação cristã. Mas quando a notícia chegou a Constantinopla, as pessoas acreditaram nisso completamente. 200 anos depois, no século VI, o imperador Justiniano mandou construir um mosteiro, permanente e importante. Ele ordenou construção de um mosteiro fortificado, complexo em torno do que os monges disseram ser a sarça ardente original. O edifício foi impressionante para a época. Enorme. Muralhas de granito, torres defensivas, salas para armazenar alimentos e uma igreja principal. Tinha dois propósitos: manter os monges em segurança e para proteger as tradições que eles eram, mantendo-se vivo. Dentro destas paredes, os monges cuidaram daquilo que lhes era devido. Acredita-se que esta seja a sarça ardente que Moisés viu. Ela é chamada de sarça ardente do Sinai e ainda está viva hoje. Seus monges cuidam dela diariamente há quase 1500 anos, mantendo-a como um símbolo vivo da presença de Deus. Peregrinos vêm e tocam seus galhos ou se ajoelham ao lado dela,
imaginando o momento em que Moisés ouviu Deus chamá-lo pela primeira vez. O mosteiro também se tornou uma biblioteca incrível, uma das mais antigas do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Possui bíblias antigas, escritos cristãos primitivos e traduções raras que só existem porque os monges as protegeram. Por gerações, Santa Catarina não foi apenas um lugar espiritual, mas também um centro de conhecimento visitado por estudiosos, viajantes e líderes religiosos. Outro local famoso no mosteiro é o Poço de Moisés. Acredita-se que foi ali que Moisés ajudou Zípora e suas irmãs a obter água pela primeira vez. Os peregrinos tratam o local com profundo respeito, imaginando o momento em que Moisés passou de príncipe egípcio a humilde pastor. Mas eis a questão que persiste. Se Horeb era um lugar sagrado tão importante e com raízes tão profundas, por que restam tão poucos vestígios físicos da época de Moisés? Esse é o desafio arqueológico. Os arqueólogos destacam algo crucial. Os israelitas no Sinai não estavam construindo reinos ou cidades. Eles não estavam se estabelecendo ou praticando a agricultura. Eram viajantes, famílias de pastores que viviam em tendas e se deslocavam constantemente de um lugar para outro. A Bíblia diz que eles acamparam na montanha por cerca de 1 ano. Em termos arqueológicos, 1 ano é quase nada. Mal deixa vestígios. As cidades deixam para trás muralhas, oficinas, templos e cemitérios. Acampamentos nômades. Eles não deixam quase nada para trás. Especialistas explicam os 4 tipos de coisas que um grupo como esse pode deixar e por que cada uma desaparece naturalmente ao longo de milhares de anos. Tipo 1. Fogueiras e cinzas. As pessoas que cozinham diariamente precisam de pequenos círculos de pedras para suas fogueiras. Mas o vento leva as cinzas. A chuva espalha as pedras e os animais pisoteiam tudo. Após milhares de anos, essas fogueiras para cozinhar praticamente não deixam vestígios. Talvez apenas uma leve alteração na cor do solo. No deserto, as cinzas desaparecem em uma única estação. Após 3.500 anos, é perfeitamente compreensível que não haja vestígios de fogo. Segundo tipo, buracos de postes de tenda e linhas de pedra. Os postes de tenda deixam pequenos buracos redondos no solo, que só podem ser encontrados com análises muito cuidadosas. As linhas de pedra usadas para guiar animais ou marcar pequenas áreas são ainda mais difíceis de identificar. Mais tarde, pastores, comerciantes e nômades as danificam ou reutilizam as pedras, apagando os padrões originais. Terceiro tipo: fragmentos de cerâmica. A cerâmica geralmente é a melhor evidência que os arqueólogos podem encontrar. Mas os nômades não carregavam muita coisa. Apenas tigelas básicas, alguns jarros e panelas simples. Quando esses utensílios quebravam, os pedaços se espalhavam por vastas áreas desérticas. Ao longo de milhares de anos, esses fragmentos se misturaram completamente com a cerâmica de inúmeros outros viajantes que passaram por ali, tornando impossível determinar a qual grupo cada peça pertencia. Fossas de dejetos e latrinas do tipo 4. A matéria orgânica se decompõe completamente em ambientes desérticos abertos. Quaisquer dejetos humanos dos israelitas teriam sido completamente destruídos, há eras por bactérias, insetos e pelo tempo. Mesmo que outrora existissem centenas de fogueiras, milhares de fragmentos de cerâmica e muitas marcas de tendas, eles estariam espalhados por uma área enorme. Ao longo dos séculos, esse mesmo local foi visitado por pastores beduínos, comerciantes, soldados, peregrinos e todos os tipos de outros nômades, deixando vestígios semelhantes. Hoje, os arqueólogos encontram uma coleção heterogênea de vestígios de diferentes períodos, tornando quase impossível identificar evidências de um único acampamento de 1 ano. Portanto, as evidências desaparecidas são exatamente o que os especialistas esperariam de um grupo nômade que permaneceu em um local por pouco tempo. O problema não é que os israelitas não tenham deixado nada para trás. É que o que eles deixaram é muito semelhante ao que muitos outros grupos deixaram. Em outras palavras, as evidências não desapareceram porque nunca existiram. Está oculto porque está tudo misturado com o resto. Por que o Egito nunca o registrou por escrito? Há outro enigma. Por que os egípcios não escreveram sobre o Êxodo? O Egito mantinha registros de vitórias, reis e guerras. Portanto, parece que deveriam ter registrado a perda de todos os seus escravos.
o constrangimento nacional e o desastre militar sofrido. Os egiptólogos explicam por que esse raciocínio está errado. A escrita egípcia era basicamente propaganda real, não história honesta. Os monumentos eram construídos para mostrar o poder do faraó, não suas fraquezas. Eventos que demonstravam fracassos eram deliberadamente omitidos. O Egito tinha um padrão claro: apagar as coisas ruins. Grandes eventos negativos não eram registrados na época. A expulsão de Haas, uma das maiores convulsões políticas do Egito, não possui registros escritos da época em que ocorreu. Só sabemos sobre ela por meio de relatos escritos muito tempo depois. O caso do faraó Akhenaton torna isso ainda mais evidente. Após sua morte, os governantes que o sucederam apagaram seu nome, destruíram suas estátuas e reescreveram a história para removê-lo completamente. Se os egípcios apagavam seus próprios reis, certamente apagariam qualquer evento que desse a impressão de que um deus estrangeiro os havia derrotado. Se o êxodo tivesse acontecido da forma como é descrito na Bíblia, o Egito teria sofrido com pragas. Seus magos teriam falhado. Todos os primogênitos teriam morrido, incluindo o herdeiro do faraó. Houve pânico generalizado. Os escravos fugiram. E a força de elite dos carros de guerra foi destruída na água. Nenhum escriba egípcio jamais registraria eventos como esses. Seria suicídio profissional. Portanto, o silêncio nos registros egípcios não é estranho. É exatamente o que os historiadores esperariam. Junte esses dois fatores e você terá um padrão que faz todo o sentido. Os israelitas deixaram vestígios muito tênues para serem identificados em meio ao contexto histórico, e os egípcios apagaram tudo que pudesse prejudicar a imagem da família real. O fato de não termos evidências não prova que o êxodo não aconteceu. Isso condiz com o que ocorreria naturalmente. O deserto pode ser silencioso, mas não é completamente vazio. Com um estudo cuidadoso e tecnologia moderna, às vezes podemos encontrar vestígios muito tênues. Mesmo que os israelitas tenham desaparecido da vista de todos, eles podem ter deixado marcas sutis enterradas sob milhares de anos de areia. Quando isso acontecer novamente, não será a primeira vez que o povo de Israel desaparece. Séculos após o êxodo, as 10 tribos do norte desapareceram em circunstâncias surpreendentemente semelhantes. A história está repleta de relatos de grupos que desapareceram, mas poucos são tão dramáticos quanto a perda de uma comunidade inteira. Um dos exemplos mais claros ocorreu em 722 a.C., quando o Império Assírio atacou o Reino do Norte de Israel. Isso levou ao súbito desaparecimento das 10 tribos, um mistério que perdura há mais de 2000 anos. O ataque assírio, liderado por Salomão V e Sargão II, não foi violência aleatória. Foi uma estratégia calculada. Seu plano imperial era remover à força os povos conquistados de suas casas, dispersá-los por províncias distantes e destruir sua identidade cultural. A arqueologia comprova a violência dessa campanha. Escavações em locais como Gizé mostram muros destruídos, prédios governamentais incendiados, espessas camadas de cinzas e pontas de flecha ainda cravadas onde soldados morreram lutando há mais de 2.700 anos. O Reino do Norte não desapareceu lentamente. Foi esmagado por uma força avassaladora. A Bíblia diz que quase todo o povo do Norte foi levado, restando apenas o Reino do Sul, Judá. Isso criou a lenda das 10 tribos perdidas. Mas pesquisas modernas mostram que a realidade foi mais complexa. Embora muitas pessoas tenham sido deportadas, milhares de israelitas permaneceram na terra. Eles continuaram a cultivar a terra, reconstruíram lentamente comunidades menores e, mais tarde, tornaram-se parte do grupo que conhecemos como samaritanos, que mantiveram vivas partes da tradição israelita. Enquanto isso, outros desapareceram completamente no Império Assírio. Alguns foram absorvidos por novas áreas, onde as famílias se separaram, as línguas se misturaram e os costumes foram se perdendo aos poucos. Essas pessoas não morreram. Simplesmente deixaram de aparecer nos registros como uma nação distinta. Esse desaparecimento por meio da integração, da sobrevivência, mas com a perda da identidade, é o verdadeiro mistério. O exílio assírio é como um reflexo do êxodo. No primeiro caso, os israelitas deixaram o Egito e desapareceram no deserto, quase sem deixar vestígios físicos. No segundo caso, foram removidos de sua terra natal e absorvidos por um império estrangeiro, quase sem deixar traços culturais. Um desaparecimento diz respeito à localização.
o outro, a identidade. Juntos, mostram como uma população inteira pode desaparecer sem deixar ruínas. Rotas comerciais pelo deserto. Com o tempo, surgiram relatos de que as tribos não permaneceram na Assíria para sempre. Algumas podem ter viajado para o leste pelas rotas comerciais do deserto que ligavam a Mesopotâmia à Arábia. Essas rotas, incluindo as famosas rotas do incenso e da seda, eram percorridas por caravanas e possuíam fortalezas a cada 30 a 40 quilômetros, que ofereciam abrigo, água e mercados ao longo dos caminhos inóspitos do deserto. Se pequenos grupos de exilados usaram essas raízes, quaisquer vestígios que deixassem se misturariam completamente com os inúmeros rastros de comerciantes, nômades e peregrinos que percorreram as mesmas estradas. Isso conecta ambos os desaparecimentos às mesmas paisagens. Os mesmos desertos que ocultaram o movimento vindo do Egito também poderiam ocultar pessoas que se dispersaram de Israel. Em ambientes como esse, vestígios tênues só sobrevivem em formas minúsculas. A arqueologia moderna utiliza ferramentas de alta tecnologia, como radar de penetração no solo, imagens térmicas e varredura multiespectral, para encontrar fogueiras enterradas, círculos de pedra onde ficavam tendas e pequenos depósitos de lixo deixados por grupos temporários. Uma comunidade inteira pode desaparecer sem deixar ruínas visíveis? O exílio assírio prova que sim. E se conseguirmos entender o silêncio em torno das tribos perdidas, o silêncio em torno do Êxodo também começará a fazer mais sentido. O que sabemos sobre os midianitas? Arqueólogos que trabalham no noroeste da Arábia encontraram vestígios de assentamentos que nos contam sobre os midianitas, o povo com quem Moisés conviveu antes do Êxodo. Os midianitas eram seminômades, ou seja, deslocavam-se bastante, mas não eram totalmente cruéis. Eles estiveram ativos desde o final da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro. Sua presença se manifesta não em grandes cidades, mas em pequenos acampamentos, sítios de mineração e postos ao longo de rotas comerciais. Escavações revelam estruturas construídas sobre fundações de pedra simples, muitas vezes com apenas alguns metros de largura, além de áreas cercadas para a criação de animais. A maioria dos sítios tem apenas alguns hectares, demonstrando um modo de vida baseado na mobilidade em vez de assentamentos permanentes. Uma importante evidência disso é a cerâmica pintada midianita. É possível reconhecê-la por suas cores em tons de vermelho sobre bege e padrões geométricos. Essa cerâmica foi encontrada por toda a região. Fragmentos espalhados por antigas áreas habitacionais funcionam como marcadores temporais confiáveis. A datação por carbono de fogueiras e materiais orgânicos encontrados junto à cerâmica confirma essa hipótese. Muitos desses sítios arqueológicos datam entre os séculos XV e XIII a.C., exatamente quando as cronologias tradicionais indicam que ocorreu o Êxodo. A cerâmica é prática e funcional, mas demonstra uma habilidade local consistente, apontando para uma tradição de produção de cerâmica voltada para pessoas em movimento. Há também evidências de trabalho industrial ao lado de vestígios domésticos. Escavações encontraram detritos de fundição de metais, incluindo escória e pedaços de fornos, comprovando que eles extraíam e processavam cobre e outros metais. Registros históricos descrevem o trabalho com metais como típico dessa região, e as evidências arqueológicas corroboram essa informação. Estruturas de pedra nos fornecem mais pistas. Fundações retangulares, muros baixos e pequenas áreas cercadas estão espalhadas pela região. Em diversos vales, estruturas circulares ou ovais de pedra parecem ter servido de base para tendas ou abrigos temporários. A dispersão geográfica desses locais revela uma estrutura social centrada em grupos familiares e pequenas trocas comerciais, e não em grandes governos centralizados. Os sistemas de gestão de água nos fornecem ainda mais informações sobre os padrões de assentamento. Arqueólogos encontraram canais, reservatórios de água e buracos revestidos de pedra projetados para captar a água da chuva sazonal. Essas instalações demonstram uma adaptação inteligente a um ambiente extremamente seco. A rota bíblica do Êxodo menciona lugares como Ilim, Rafidim e Tabera. Arqueólogos observam que esses locais provavelmente eram acampamentos sazonais, e não cidades permanentes, o que condiz com o modo de vida dos midianitas. Sítios que coincidem geograficamente com essas localidades apresentam pouca arquitetura, cerâmica dispersa e vestígios de fogueiras.
Isso sugere que a movimentação se baseava na disponibilidade de água, pastagens e rotas comerciais estabelecidas. O nome da montanha. O nome da montanha nos dá a primeira pista sobre a sua importância, muito antes da chegada dos israelitas. Alguns estudiosos atribuem a origem do nome a Sin, o deus lunar mesopotâmico, que era adorado em toda a Mesopotâmia, e pelos primeiros grupos semitas. Isso sugere que a montanha pode ter sido usada para o culto à lua, séculos antes da história bíblica. Outra explicação conecta o nome à palavra hebraica, sen, que significa arbusto espinhoso, remetendo à sarça ardente do Êxodo. Essa ideia defende que plantas locais, especialmente acácias e outros arbustos espinhosos que pegam fogo facilmente, podem ter criado associações com o fogo. Uma terceira teoria situa a montanha no deserto de Sin, um nome que pode se referir à argila ou lama, descrevendo as características do deserto ao redor. Embora esses significados sejam diferentes, cada um deles aponta para o fato de a montanha ser respeitada e usada para fins religiosos ou simbólicos, muito antes da chegada dos israelitas. O que existe de fato no local? A Bíblia enfatiza o quão especiais eram as tábuas da lei dadas a Moisés. O livro de Êxodo diz que elas foram escritas pelo dedo de Deus, tornando-as diferentes de qualquer coisa que os humanos pudessem fazer. O primeiro conjunto de tábuas foi quebrado quando Moisés encontrou os israelitas adorando o bezerro de ouro, rompendo a aliança que acabavam de fazer. Vestígios físicos que podem estar relacionados a essa história aparecem na base da montanha. Estudos arqueológicos encontraram plataformas de pedra, áreas cercadas e fundações que podem ter sido altares ou espaços rituais que correspondem às descrições bíblicas de cerimônias de aliança e sacrifícios. Fogueiras, buracos revestidos de pedra e conjuntos de pequenas estruturas de pedra indicam áreas temporárias para cozinhar e currais para animais. Fragmentos simples de cerâmica comprovam a presença humana, e ossos de animais dispersos sugerem tanto atividades rituais quanto refeições regulares. Embora esses vestígios sejam modestos, correspondem ao que se esperaria de um grupo nômade, realizando cerimônias religiosas no deserto. A história da sarça ardente pode combinar significado simbólico com eventos naturais. Arbustos espinhosos, como a acácia, possuem olhos que pegam fogo facilmente, e as condições do deserto às vezes provocam incêndios devido a raios ou combustão espontânea. Esse tipo de queimada poderia ter parecido milagroso para os povos antigos. A importância geral da montanha é corroborada por sua geografia. Seus picos altos, cores vibrantes e localização ao longo de rotas de viagem a tornariam um ponto de referência facilmente reconhecível. Montanhas sagradas por todo o Antigo Oriente Próximo eram frequentemente locais de encontro para rituais, juramentos e observação das estrelas. Sagradas ao longo dos séculos, essas montanhas permaneceram sagradas muito depois dos tempos bíblicos. Tradições posteriores associaram o local a atividades proféticas, peregrinações e, eventualmente, mosteiros. Os mosteiros construídos entre os séculos IV e VI depois de Cristo demonstram que as pessoas continuaram a respeitar este local. O uso religioso contínuo ao longo de milhares de anos sugere que a montanha era sagrada antes da chegada dos israelitas e que sua importância ritual permaneceu viva por meio de uma memória cultural persistente, ligada à sua paisagem impressionante. A combinação de tecnologia avançada, descobertas arqueológicas e estudos históricos continua revelando novos aspectos de um dos mistérios mais antigos e duradouros da humanidade.